propriamente, tem quatro fases, se nós pudéssemos dizer, não é? Com Freud veio a psicanálise, mais para frente a psicologia comportamental, mais para frente a humanista e a fase mais moderna da psicologia é chamada da psicologia transpessoal, que é tida como a quarta força, trabalhada sobretudo por Maslow e por Jung, Carl Jung, que a maioria de vocês conhecem mais a referência a Jung. E Maslow, talvez, né? Aquela pirâmide das necessidades básicas humanas, muitos de vocês conhecem também. Muito bem, a ideia da psicologia transpessoal, como o próprio nome diz, é transcender a pessoa, buscando a plenitude dela, com o todo poderoso, com o maior. E para aqueles que não têm a crença no Criador, com outras visões mais abrangentes além de si própria. Então, essa é a proposta. E a doutora Lírio Cerqueira Filho busca explorar muitos dos livros que considerados da fase psicanalítica do espírito Joana de Ângeles, buscando analisar, sobretudo, o aspecto da interpretação das parábolas. E vai ser isso que nós vamos fazer, o que nós vamos fazer hoje, não é? Nós vamos analisar a parábola da conciliação com os adversários. E quando nós analisamos essa parábola, a primeira coisa que nos vem à mente são os adversários o quê? A moça da loja, não é? A irmã que às vezes nem sempre você se dá bem, o pai, a mãe, o tio, quem sabe a mãe do esposo que nós chamamos sogra, enfim, não é? O chefe, um amigo que de repente vira a panela em relação a gente, enfim, nós pensamos sempre nos outros. E essa é uma proposta dessa parábola também. Mas o que nós vamos procurar hoje é o que Jung busca analisar, não é? Ele nos lembra que nós somente nos tornamos iluminados, não apenas imaginando figuras de luz, mas fazendo a nossa escuridão, o quê? Consciente. Nós tomarmos consciência da nossa parte escura, da nossa parte menos luz. Todas as pessoas sentadas aqui têm uma parte luz, maior ou menor. Nós todos já fizemos um determinado avanço na nossa evolução, mas ainda temos a parte sombra. Quando nós buscamos contato mais íntimo com o Evangelho de Jesus, sobretudo através do Espiritismo, por que sobretudo? Porque o Espiritismo fala muito em reforma íntima, fala muito em transformação moral, fala muito no progresso da alma, que a gente precisa buscar atingir nessa vida o quanto antes, se possível. E nesse movimento de busca de transformação, nós passamos a lidar com a superficialidade das nossas atitudes. Então, a gente procura ser mais amável, mais delicado, mais educado dentro do centro espírita. Então, às vezes, a pessoa, vamos dizer, um parente, não é? Próximo nosso, que nos saiba trabalhador espírita, não é? E nos conhece fora do centro. É muito comum, nós temos vergonha de trazer esse parente para o centro. É muito comum as pessoas não trazerem os parentes diretos para o centro espírita, se a pessoa já é trabalhador. Por quê? Porque nós sabemos quem nós realmente somos dentro de casa. E chega o nosso parente, que nunca nos vê um sorriso dentro de casa, que só recebe patada da gente dentro de casa, ou no telefone, ou no Skype, ou no text, aonde for, e nos vê gentis e amáveis no centro espírita, nos descobre a máscara.
Então, é muito comum nós não trazermos muitos dos nossos parentes para a casa espírita, quando já somos trabalhadores. E quem olha de fora, vendo essa situação, fala assim, é um hipócrita, é um fingido. Mas se nós analisarmos de outra forma, se nós tivermos uma outra visão, a pessoa que é normalmente mal-humorada, zangada, rude, na maior parte do tempo com os seus parentes, porque todos nós temos os nossos acessos, não é? Dentro de casa, mais ou menos, todos nós. No entanto, nós dentro do centro espírita buscamos exercitar, nem que seja para sermos bem vistos, esse aspecto mais agradável da nossa personalidade. Mas é válido. Já é um exercício. No entanto, o que nós não podemos fazer é vestir a máscara para os outros e para nós próprios também. Essa escuridão tem de vir à tona. Nós precisamos ter a coragem de pôr a mão lá, de irmos atrás do porquê que nós agimos dessa ou daquela forma. Porque aí sim, quando nós tivermos a coragem de enfrentar esse nosso lado menos luz, aí sim que a transformação, que a reforma vai começar a acontecer. Porque caso contrário, vão ser atitudes realmente de fachada. O que não deixam de ser um início, é como engatinhar, não é? Nós não estamos nem andando, nem volitando, muito menos, mas já é um exercício. Já é um exercício. Ele diz mais à frente que a nossa visão se tornará clara quando nós olharmos para dentro do nosso próprio coração. Quem olha para fora, sonha, mas quem olha para dentro, acorda. Gente, como isso é profundo! Vocês vejam que em todas as áreas das ciências, das religiões, da educação e da política, surgem verdadeiros missionários do Cristo, atuando em todas as épocas da humanidade. Em todas as religiões, todas as filosofias, em todas as áreas da sociedade, nós temos missionários dessa categoria, buscando de uma forma ou de outra, buscar nos acordar para essa transformação e para esse engrandecimento interior. Vocês estão me ouvindo? Sim. Vira para a pessoa do lado e pergunta se ela já acordou para a transformação interior. Porque, veja, estamos no começo da palestra, não tem ninguém dormindo ainda. Muito bem, se vocês são da minha geração, não é? Porque eu já tenho 350 anos de reencarnação vivida nessa terra, não é? Então, a minha infância foi vivida ao lado do Perdidos no Espaço, com professor, como era o nome dele? Dr. Smith? Dr. Smith? Ai, como eu adorava. Eu não perdia um episódio. Eu adoro ficção científica. E lá estava eu, não é? Vendo todo santo dia aquele perigo. Dando. Eu adorava. Muito bem. E quando eu entrei para a doutrina, como eu comecei a acordar para a doutrina, que eu tomei contato com a doutrina aos 13 anos de idade, você veja, quanto mais atrasado o espírito, mais contato na juventude você tem, não é? Para ver se salva a reencarnação. Não é? Então, lá eu, com 13 anos, fui levado para um centro espírita. E aos 17, aos 15, já estava me considerando espírita, e já aos 17 já estava cursando a Escola de Aprendizes do Evangelho. Então, quando eu vi a definição de caridade dada pelos mentores a Kardec, eu falei, nossa, o Dr. Smith, não é? Não tem outra, só pode ser. Porque a definição dos mentores é
Caridade é benevolência, indulgência e perdão. Então, para a gente não esquecer, não é? A gente pode colocar uma figurinha do Dr. Smith no espelho, não é? Todo dia dar de cara com ele. Porque vai nos lembrar da necessidade de sermos benevolentes, indulgentes e perdoarmos. No entanto, a proposta do nosso encontro hoje não é necessariamente sermos benevolentes com os outros, indulgentes com os outros e perdoarmos os outros. É dar prosseguimento às 2 últimas palestras que nós tivemos aqui em nossa casa. É o encontro interior, de nós buscarmos tudo isso em relação a nós próprios. Porque quando nós já acordamos para o nosso lado menos iluminado, nós nos tornamos os piores adversários de nós próprios. Nós nos cobramos de forma até irracional. Nós chegamos ao ponto de não sermos misericordiosos nem conosco próprios. Portanto, é nesse sentido que a Joana de Ângeles, através de doutora Lírio, hoje nos convida, de nós trabalharmos esses sentimentos, esses movimentos do bem para conosco próprios. Porque se a gente for pensar bem, se você não tem paciência consigo próprio, você vai conseguir ter paciência com alguém? Sinceramente, gente, se você resvala, você erra, você pisa na bola, você é invigilante, você é descaridoso, você fez alguma coisa errada nos seus conceitos morais. Se você já tem alguma luz interior, você não se desculpa automaticamente. Você se culpa. Porque a desculpa produtiva é válida. Mas a desculpa que nos justifica as atitudes erradas, essa não tem lugar. Essa já não tem lugar para você e para mim. Já não deve ter lugar para você e para mim. Hoje eu agi assim porque, afinal de contas, ele é um estúpido. É claro que eu só podia dar a resposta que dei. O que você está fazendo ao dizer isso? Você está justificando o seu erro. Através do quê? Da atitude do outro. Então, a culpa é sua? Não. Não, você apenas reagiu à atitude do outro. Então, a culpa não é sua. A culpa é dele. A culpa é da infeliz da tua mãe que não me deixa em paz, que não respeita a nossa casa. E daí é uma bola de neve. Até chegar a níveis patológicos, onde, e nós vamos nos referir às mulheres, porque as mulheres fisicamente são mais fracas, há mulheres literalmente justificarem o abuso emocional e até físico de seus parceiros, dizendo que ele só faz assim porque está assado. E continua a viver com a pessoa. Não é? Continua a expor os seus filhos a os mais diversos tipos de abuso e nunca assume uma atitude de defesa dos filhos. E se nós formos pôr a mão nessa ferida, nós precisaríamos realmente de um terapeuta, não de uma palestrante. Muito bem, é essa a parábola, que olhando de fora, a primeira coisa que lhe vem à mente são os adversários externos, porque Jesus nos disse, não é? Concilia-te, reconcilia-te em algumas versões, depressa com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial e te encerre na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último ceitil. Se você analisa essa frase superficialmente, a primeira coisa que lhe vem à mente é o quê? É um Deus vingativo. Você vai pagar e tem mais. Você vai ser mandado para a prisão e só vai sair dali quando você tiver pago até o último centavo. Não é?
Então, vem a ideia do Deus vingativo que as religiões tradicionais nos impuseram por tantos séculos. Mas se nós já buscamos ter uma análise um pouquinho melhor, não é? A gente vai querer entender o que isso está se referindo. É o adversário externo, não é? É a pessoa com quem eu não me identifico. É a pessoa que me magoou. É a pessoa que me ofendeu. A pessoa que me prejudicou profundamente. Vai de um resvalo, uma invigilância, uma frase impensada. Quantas e quantas vezes, dentro de casa, entre amigos, te sai uma frase ou te aparece uma situação em que você dá um agafe. E não são poucas as vezes, não é mesmo? Se é no mundo profissional, isso pode ter implicâncias muito mais sérias. Você pode perder o seu emprego se você fala ou faz algo que comprometa a sua idoneidade como pessoa ou a sua presença dentro de uma empresa, não é? Mas no dia a dia, sobretudo dentro de casa, nós temos a tendência de achar que os nossos parentes mais próximos, sobretudo, têm a obrigação de nos acudir nos momentos de enfado, e de rudeza, e de intolerância, e de má educação. Nos falou muito bem aqui a nossa irmã. Educação é uma coisa que é algo, melhor dizendo, poderia salvar muito casamento, poderia trazer a paz a muita família. Educação, simplesmente. E é por isso que o Espírito André Luiz sempre nos lembra, e nós sempre repetimos sempre que podemos. Sempre, para ver se uma hora entra na nossa cabeça. Porque não tem absolutamente ninguém que não precise ser lembrado disso. Trate o seu parente dentro de casa como você trata o seu hóspede, como trata um visitante, como trata uma visita. E você vai ver aí a relação familiar se transformar por completo. Se transformar. Você já pensou a delicadeza com que você dá algo para alguém? Vem um hóspede na sua casa, você tudo bem, você quer tá tudo de acordo, quem sabe uma toalha, ou quem sabe o que mais, está tudo certinho. Nós tratamos os nossos parentes assim? Você oferece um refrigerante, uma água, um café, você oferece isso para a pessoa. O teu marido pede um café, você fala, levanta você, vai buscar, se eu estou empregada. Aí você fala em inglês, I'm not your maid. Como se eles soubessem o que é isso. Então, sabe, uma coisa, não é? Uma indelicadeza. O filho pede um favor, a mãe ou o pai responde de forma rude. O menino na adolescência, a menina na adolescência esquece a palavra educação por completo. É um processo mental, neuronal, que há, assim, uma bateção de porta, uma instalação da língua muito alta. Então, se nós instituirmos, essa semana nós vamos ser educados. Pensou? Por que vamos fazer isso essa semana? Coloca ela na geladeira. Essa semana, nós vamos ser educados. Sobretudo na geladeira, porque sempre funciona, porque não vai aparecer ali. Nós vamos ser educados essa semana. E aquele que não for educado, quando o outro não for, não vai ser deseducado em cima. É um exercício, gente, porque nós somos rudes. Nós tendemos a ser extremamente grosseiros. E é por isso que de vez em quando escapa. Porque do que está cheio o coração, sai pela boca. Naquele dia, saiu a minha irritação, porque há alguma irritação que não vem ao caso, que eu não vou contar também, não vou trago a minha vida aqui. Já falo uns absurdos, que claro que eu tenho certeza que fica entre nós. No entanto, eu não vou falar tudo. Eu estava profundamente magoada com alguém. E aquilo já há um tempo, há algumas semanas, e uma hora tinha de explodir. Então, estava lá dentro. Eu não tinha lidado com aquilo ainda. Mas
eu não sei o que foi pior, o problema pelo qual eu passei, ou de me ver ali, com todo esse espiritismo que eu amo, pelo qual eu dou minha vida, e eu me ver ali, com uma vendedora de uma loja, tratando-a pior do que eu já pudesse já ter sido tratada na minha vida. É desmoralizante perante mim mesmo. Não é? E nesses processos de culpa e autoculpa, a gente fala assim, isso não é para mim. Então, não dá para trabalhar. Imagina que eu vou trabalhar. Quantos são as pessoas que se afastam do trabalho espírita, sobretudo no começo dos cursos, são todos entusiasmados, vem o primeiro teste, a pessoa não passa no teste, recua apavorado, fala, nossa, olha a forma que eu agi, isso não é para mim, eu não sou digno de agir como trabalhador de uma casa espírita, não posso ser médium, imagina, não posso dar passe, olha o que eu fiz. Quando é justamente, os mentores, graças a Deus, nos acodem, é justamente o trabalho que nos modifica. Porque são anos de trabalho espiritual. E a gente vai se transformando se nós formos sinceros. E cada um de vocês que, a grande maioria, ainda não é um trabalhador espírita. Eu digo ainda não, porque se não for nessa vida, uma hora todos nós acordamos para essa realidade da doação do além de si próprio, até além das próprias imperfeições, que exige uma extrema coragem. Vocês que são aqui, apesar de não serem trabalhadores, e nós falamos isso também de vez em quando, não são mais pessoas comuns. Vocês já são acima da média, e muito. Já buscam o melhor para si próprios. E isso faz toda a diferença. Porque a grande maioria, se você for ligar uma televisão, quando você chegar à noite em casa, ou sobretudo num fim de semana, onde eles colocam todos os tipos de show, teve uma oportunidade que eu fiz questão de contar e mostrar para o nosso companheiro em casa, dos 20 canais em que nós clicamos, scrolling down, 15 eram de violência ou de sexo barato. 15. Mata aqui, corta acolá, estrangula não sei de forma, ou os assuntos de toda maneira, grotescos, de abuso, ou daquela... E quando mexe como é o nome daquela noiva varrida? A Godzilla? Não é Godzilla. A Bridezilla. Até isso transforma numa coisa ruim. Um momento tão bonito na vida da menina, a menina lá dando ataques os mais baratos e terríveis. Muito bem, quem é o adversário? Podemos ser nós próprios, o adversário interno das nossas negatividades, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas reações, das nossas emoções. Reconcilia-te com Ele enquanto estás com Ele, quando você dá conta da presença dEle. Porque depois, quando nós desencarnarmos, nós vamos ter a oportunidade da evolução. No entanto, é passando desculpe o termo, mas é bem verdade, a lixa da reencarnação. Quando você vem ao corpo, você já não está mais no ambiente espiritual, onde você está envolvido por pessoas que lhe querem bem, que estão buscando que você acerte, dando todo tipo de incentivo. É na reencarnação que você vai encontrar os seus adversários externos e você vai descobrir os internos. Os seus adversários adormecidos dentro de você vão despertar. E às vezes com um furor que te apavora. É o vício que te vem não sei da onde. A depressão que te atinge não sei como, aparentemente. Mas está tudo lá dentro. De repente, a pessoa virou a casaca, a cabeça, virou o equilíbrio, já se desequilibrou por completo. O que está acontecendo? Parecia tão bem e agora está completamente neurótico, paranoico. Não aconteceu de repente, estava lá. Então, Joana de Ângeles nos chama a atenção
Vocês estão prestando atenção? Todo mundo está prestando atenção? Lá atrás também? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Ótimo, maravilha, sabia, estava sentindo interesse. A vibração estava vindo muito forte lá de trás. Você sabe que eu nunca fui do fundão nas minhas escolas. Meus alunos do fundão eram sempre os melhores. Quem senta lá atrás, normalmente, olha, tem uma perspicácia enorme. Presta atenção em tudo. Quem está aqui na frente, desculpe, mais ainda. Muito bem. Coisas de professora. São as realidades da nossa alma. Joana de Ângeles nos chamando a atenção. Vocês sabem que eu gosto de brincar muito com vocês. Inevitavelmente percebe-se que o adversário é interno. São as paixões dissolventes, que aturdem o ser e que, em desalinho, encarceram a consciência nos conflitos, gerando tormentos a que se entregam todos aqueles que se deixam vencer pelo quê? Pelo quê? Pela culpa, transformada em fobia, ou em angústia, ou em ansiedade, ou em insegurança, ou em transtorno neurótico de outro porte qualquer. O maior adversário será sempre o interno. Enquanto nós não lidarmos com os nossos adversários internos, não vai ter como você realmente perdoar alguém, ou relevar a falta de alguém, ou relevar a invigilância de alguém, ou relevar uma situação que apareceu do nada, brotou do nada e parece cúmplice de te colocar para fora de tudo, te perseguindo, te magoando, te ofendendo. Se você não tiver esse movimento interior de paz consigo próprio, você não vai conseguir perdoar o próximo. É por isso que Jesus falou: ama a Deus, ama o próximo, como que? Todo mundo esquece essa última parte. É incrível. Eu, como muitos outros, passei anos a fio ouvindo palestras. Eu nunca ouvia amar a si próprio. Não era absolutamente ressaltado isso, porque o amor a si próprio era tido como sinônimo de vaidade ou de egoísmo. Mas Jesus disse: ama a Deus, ama o próximo, como? Não é mais ou menos parecido, é como a si próprio. Daí vem o perdão verdadeiro. Em você reconhecendo que você é capaz de resvalar, de ser invigilante, de ter uma frase que saiu não sei da onde, e a gente sabe que as influências espirituais também existem, se aproveitando das nossas invigilâncias. Nem tudo são espíritos desencarnados. Nem tudo são espíritos obsessores. Nem tudo são espíritos perturbadores, porque nós somos espíritos também. Perturbadores, obsessores dos outros, enlouquecedores dos outros também. E existe muito espírito obsessor correndo de nós. Muito bem. Então vamos aí. Concilia-te depressa com teu adversário. A primeira referência é concilia-te contigo próprio. Depois, com teu adversário que vive dentro de você, enquanto estás a caminho com ele, nós já discutimos, para que não aconteça que o teu adversário te entregue ao juiz, e o juiz ao oficial e te encarcerem na prisão dos conflitos interiores absolutamente desnecessários. Em verdade te digo, de que maneira alguma sairás ali até pagares o último ceitil. Numa análise superficial, mas não menos importante dessa frase evangélica, você também poderia analisar o adversário exterior. Também tem lugar a análise. Concilia-te com o teu adversário, que é o filho, que é a sogra, que é a mãe, que é o pai, que é o patrão, que é o funcionário, que é o amigo, que não é mais amigo. Concilia-te com esse adversário.
Porque inimigos nós não temos muitos. Nós não temos... A gente não tem essa pompa toda para ter inimigo. Normalmente a gente tem adversários. Inimigos são os inimigos políticos, etc., né? Ou inimigo daquele de traição terrível, né? De casos assim que a gente fala, não acredito que isso está acontecendo na minha família. Irmão com irmão, não se falam há 10 anos. São inimigos de sangue, literalmente. Literalmente. E isso é um caso que não é apenas em nossa família. Para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz. Quem é o juiz? A nossa consciência. E te entregue ao oficial. Quem é o oficial? Os oficiais ou oficial são os bons espíritos que trabalham nos projetos das nossas reencarnações, com vistas à nossa evolução. E te encarcerem na prisão, que é a reencarnação, da onde você não vai sair até você pagar o último débito, o último centil. Essa análise também é válida, numa análise exterior. No entanto, Joana nos convida à análise dos nossos adversários internos. Nós só vamos conseguir perdoar alguém se nos conciliarmos primeiro com o orgulho ferido. Porque esse é sempre o primeiro atingido. E isso é tão difícil da gente admitir. Não existe uma pessoa que tenha sido ofendida. Eu não estou falando de abusada, de prejudicada, de traída. Eu não estou falando nisso. Até a traição, dependendo do nível, tem a ver com o nosso orgulho ferido. Até essa. Mas eu não estou falando de casos graves, amigos. Traição de companheiros, de parceiros profissionais, parceiros de empresa, traições de amor, onde havia imensa confiança, ingratidão de filhos. Ninguém está falando desse nível de problema. Mas, normalmente, quando nós somos chamados a perdoar, nem sempre, aliás, a grande maioria das vezes, são por faltas muito menores. E é muito difícil a gente admitir que a primeira coisa que nos foi atingida foi o orgulho. Como é que você fez isso comigo? Quando você diz isso, você não está falando de dor apenas. Você está se dando uma importância maior do que você tem, e eu também. Como é que você fez isso? Não é com a China, é comigo. Isso é ou não é orgulho? Claro que é. E admitir isso já é um grande avanço. Porque você vê que a sua visão interior de si próprio é um pouquinho maior do que você, na realidade, tem. Todos nós temos valor, mas não acima daquilo que nós realmente consideramos ter. Se nós não fizermos esse movimento, o nosso perdão sempre vai ser um perdão de faz de conta. Faz de conta. A prisão, então, é a prisão, como nos foi lembrado a semana passada e a semana retrasada pelos nossos irmãos Elaine e Peter, né? Dos conflitos desnecessários, da culpa e da desculpa. Esses conflitos nos colocam em prisão sem grades, as mais variadas, mas nós passamos a viver encarcerados dentro de nós próprios. É interessante observar que, no movimento da culpa e da desculpa, nós vamos sempre ver que quando você culpa alguém ou a si próprio, para você fazer isso, primeiro você se julga. Você depois condena o outro ou se autocondena. E, finalmente, você pune o outro com teu silêncio, porque o silêncio é excelente arma, né? Você passa 3 dias sem falar com o marido. 4 semanas e meia, porque é mais difícil, falar com a mulher. A sogra, então, o filho dá uma geladeira. Enfim, nós podemos usar esses exemplos comuns do nosso dia a dia, mas tão intensos, porque são fatos que falam a nossa alma. A desculpa também tem um movimento semelhante, um movimento emocional, de julgamento
de justificativa, não mais de condenação, e de irresponsabilidade. Você julga a sua emoção, a sua reação, ou o outro, e normalmente são movimentos que nós fazemos nas áreas afetivas, de pessoas mais próximas a nós. Nós julgamos, mas nós justificamos a falta em nós ou nos outros e assumimos total irresponsabilidade. Ou assumimos nenhuma responsabilidade. Eu agi assim por sua causa. Ele agiu assim por causa daquilo. Não assumiram responsabilidade. Quando o erro acontece, seja nosso ou seja dos outros, nós passamos de normalmente, não é? Quando nós caímos em si, entramos num processo de culpa para depois entrarmos num processo de remorso. Você se arrepende. Só que o arrependimento por si só é estanque. Eu poderia simplesmente ter me arrependido de ter tratado a moça mal e ter ficado na minha casa. A menina lá que eu falei lá que tinha filho e não era, eu não tinha como me retratar. Mas eu posso, pelo menos, usar aquilo como uma vigilância maior daquilo que falo em outras situações. Em ter pisado no pé de alguém e ter literalmente machucado, porque eu tenho certeza que machuquei, não tem como, não posso ir lá pedir para a menina sentar, deixa eu colocar uma compressa de água fria ou quente? Fria, gelada, para ver se alivia a dor. Mas, dependendo da atitude, você tem sim como se retratar, pelo menos pedir desculpas, como você admite que você cometeu o erro. No entanto, se nós não tomarmos cuidado, nós entramos num processo, frente às nossas ofensas, para nós terminarmos, de ressentimento, que pode escalar para a mágoa. E veja que a palavra ressentir é extremamente interessante. Porque quando você está aborrecido com alguém, ressentido com alguém, você não consegue parar de pensar naquela situação ou naquela pessoa. Você fica ressentindo aquela situação e é um verdadeiro tortura. É uma verdadeira tortura. Você fala e repete para si próprio o que aquela pessoa lhe fez ou como aquela pessoa lhe fez sentir. Você entra na mágoa, que é um ressentimento mais endurecido, para poder, da sua mágoa, escalar para o ódio. E do ódio, muitas vezes, escalar para o sentimento de vingança. E isso acontece também em relação, não só em relação aos outros, mas também em relação a nós próprios. Porque a pessoa que se ressente consigo próprio, se magoa, passa a se detestar, pode chegar a um desejo de vingança por si próprio, se suicidando. Então, esse movimento ocorre também a nível de fora para dentro também. É profundo isso, né, gente? Mexe em muitas das nossas feridas. Mas nós temos uma cura, não é? Temos a consciência que essa grade, essa prisão, em que nós nos engaiolamos, literalmente, na realidade são feitas, essa prisão, essas grades são feitas de conflitos que não são necessários. Eles são dispensáveis. Nós podemos sair do processo. Quanto tempo vai demorar para você desculpar alguém, perdoar alguém? Não sei, vai depender de 3 coisas. Vai depender da falta, porque, é claro, pisar no pé de alguém não é equivalente a roubar o patrimônio de alguém. Trair alguém não é a mesma coisa. É acabar com a reputação de alguém. No entanto, a falta vai depender, mais ainda, da sua capacidade de amar. E, acima de tudo, da sua escolha em amar. O perdão é uma escolha. Se você for esperar pelo sentimento de perdoar brotar do seu espírito,
você provavelmente não vai experimentá-lo nessa vida. Porque essa reação automática do perdão é uma aquisição secular do Espírito. A pessoa te faz uma coisa, você nem raiva mais tem. A sua reação não é negativa. É por isso que nós vemos num espírito crístico a reação de imenso despautério em relação à persona e ele ser capaz de pagar, de perdoar, dizendo que nem eles sabem, eles próprios, o que fazem. Você veja que nível, que consciência. Quando nós damos essas referências ao Cristo, perdoando nesse nível, as pessoas falam, mas eu não sou Cristo. Aliás, de Cristo já estou cansado de ser. Essa é uma reação muito comum das pessoas. Mas o Cristo é o padrão. E a escolha vai ser nossa. Sempre. Perdoar é uma escolha. O pensamento daquela pessoa te vem à mente, você escolhe não pensar mais. Ontem eu tive um pequeno aborrecimento. E aquilo já estava começando a tomar conta da minha manhã. Eu falei, não, eu vou escolher não pensar nisso. Gente, não demorou 15 minutos, eu já tinha saído daquele estado de espírito. Porque é incrível. A mágoa é como cair dentro de um poço de lama. Quanto mais você se mexe nela, mais você se lambuza daquela lama. É uma escolha sair dentro da piscina da lama e se lavar no chuveiro da paz. Então vamos mentalizar essa possibilidade real do amor. Do amor em relação ao outro e em relação a nós próprios. E para terminarmos, nós vamos passar para o último slide, porque nós já discutimos essas reflexões. Joana nos lembra, para terminarmos, que o amor é esse poder que nós temos em nós, latente. No momento em que Deus nos criou, já nos colocou dentro do nosso espírito a semente do amor. Cabe a nós despertar essa semente. Certo, queridos irmãos? Esperamos que essas ponderações, essas reflexões sejam de grande auxílio e do reatamento de amizades, de paz dentro de casa, de renovação de sentimento interior de si para consigo próprio. E que nós saímos daqui, na noite de hoje, mais aliviados, na certeza de que os mentores estão trabalhando na nossa cura emocional. Nós pedimos aos companheiros